Marte foi simplesmente varrido por uma tempestade solar absurda. E isso que vocês estão vendo, pessoal, foi pego pelo rover Curiosity, e é exatamente isso que você veria se você estivesse em Marte. Não foi só uma detecção que acontece no CCD ali da câmera, no sensor da câmera, não. Isso é exatamente o que a gente veria com os nossos olhos, porque os nossos olhos estariam sendo atingidos por partículas altamente carregadas, por pura radiação solar, incluindo raios gama, e é isso que acontece lá em Marte. Isso que poderia acontecer com a Terra se a gente não tivesse, por exemplo, um campo magnético. E isso mostra para o ser humano, vocês estão achando que explorar outros mundos vai ser brincadeira, né? Quando que isso acontece, Richard? No dia 20 de maio foi um flare estimado em classe X12. X é o tipo mais alto, mais intenso, claro, só que ele tem vários graus, né? Um X12 é muito intenso, mas ainda pode ter muito mais intenso do que isso para a gente ter uma base, né? Isso de acordo com dados da sonda Solar Orbiter. E de onde sai esse flare? Da antiga AR-3664, aquela problemática que causou uma tempestade solar extrema de nível G5 aqui na Terra. E ela também causa, né, conforme ela estava produzindo ali as suas ejeções de massa coronal, bombardeando o espaço com muitas explosões, aqueles tiros de bazuca. E onde que estava Marte nesse momento, né? Isso que vocês estão vendo é a posição dos planetas aqui do Sistema Solar. Durante essa tempestade solar que atinge Marte, repara numa coisa, o Sol está aqui, a Terra está aqui e Marte está aqui, ó. Olha como está a distância de Marte, né? Um ângulo completamente diferente. Essa região ativa, ela estava aqui, começou a disparar tiros de bazuca aqui na direção da Terra e ela foi indo embora. Esse era o momento em que ela estava indo embora. Só que aí quando ela vai embora, ela vem para essa direção e ela ficou de frente para Marte. E ela também continuou produzindo explosões de radiação e ejeções de massa coronal, tiros de bazuca, que sim, atingiram Marte em cheio. E aqui nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês como que aconteceu por lá. Richard, o que pode acontecer se a gente visitar Marte? Devemos correr para as montanhas? Talvez, pessoal, visitar Marte nos colocaria de volta para as cavernas. No caso, as cavernas marcianas, né? Pra gente se proteger desse clima espacial absurdo que sim, lá em Marte pega de cheio, varre todo o planeta. Mas, como diria Jack, o colonizador marciano que já tá procurando uma caverna próximo do Monte Olimpo, vamos por partes. E isso que vocês estão vendo foram aqueles tiros de bazuca que causaram, né, aquela tempestade solar extrema de nível G5 aqui na Terra entre os dias 10 e 11 de maio agora, né, no mês passado. Isso para quem tá vendo o vídeo em 2024. E sim, parte disso atinge Marte, mas depois aquela região ativa ela continuou bombardeando, né, lançando ejeções de massa coronal, verdadeiros tiros de bazuca, só que aí naquela outra direção onde eu mostrei para vocês que estava Marte. E aí, pessoal, todo mundo viu, várias sondas viram. Eu já vou deixar aqui, ó, em tela cheia para vocês terem uma ideia melhor de como foi esse impacto. Teve auroras, tá? A Maven viu também. A Maven é um orbitador que estuda a atmosfera marciana e ela tem um instrumento ultravioleta. Ela também conseguiu pegar isso acontecendo por lá. E repara no que o Maven, no caso, a sonda Maven viu, se liga nisso. Com um instrumento, né, instalado ali no Maven, de ultravioleta, eles conseguem observar se acontece a aurora por lá. E sim, foi uma tempestade de auroras acontecendo no lado noturno de Marte, né? Aqui é o lado que está sendo iluminado pelo Sol, no planeta vermelho, e aqui em roxo a gente está vendo aí as auroras acontecendo pelo instrumento ultravioleta. Richard, como que acontece a aurora em Marte se lá não tem campo magnético como a gente tem aqui no nosso planeta Terra? Marte, de fato, não tem um núcleo ativo como tem o planeta Terra, portanto não tem uma magnetosfera, um campo magnético como a gente tem por aqui. No entanto, existe um resquício disso. E aí o que acontece? As auroras elas acontecem no globo inteiro. Não fica preso, né, nas regiões polares magnéticas, até porque não existe isso por lá. Então isso acontece numa forma mais global, digamos assim. Então foi o maior evento de partículas energéticas já registrado pelo Maven. E sim, teve uma explosão de auroras no mundo inteiro, no caso, no mundo marciano. O que é bem parecido com o quê? Com a explosão de likes que esse vídeo pode ter. Quem estiver gostando do vídeo, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nem um vídeo novo.
Richard, eu quero ajudar ainda mais o canal Galeria do Meteorito. É só clicar aqui embaixo em tornar-se membro ou em seja membro para ter acesso a conteúdo exclusivo e ainda por cima dar aquela força pro canal Galeria do Meteorito. Faça como todos eles aqui, ó, que deixam o nosso coração super, hiper, mega feliz. E os efeitos em Marte não param por aí. E isso que vocês estão vendo é o que o rover Curiosity conseguiu registrar lá em Marte. Esse é o rover, né? Vocês já conhecem ele já tá lá faz bastante tempo, faz muitos anos que ele tá lá estudando, andando por Marte, né, pelo planeta vermelho, e ele conseguiu registrar isso. Eu vou colocar aqui em tela cheia para vocês, para a gente conseguir ver melhor essa imagem, porque sim, isso é uma raridade, tá? Foram 8.100 micrograys de radiação absurda, partículas altamente energizadas, atingindo diretamente a superfície mesmo do planeta vermelho. Ah, Richard, isso é muita radiação? Pra gente ter uma base, como que seria, né? Pra gente ter uma ideia, pessoal, isso seria equivalente, esse registro que foi feito aqui, só que, claro, isso durou várias horas, mas esse registro seria equivalente a 30 raio-x de tórax acontecendo em você, se você estivesse lá na superfície de Marte. Mesmo com traje espacial, tá? O traje espacial, ele não te livraria disso. Isso é a maior radiação detectada pelo rover Curiosity desde que ele chegou lá no planeta vermelho, né? Ou seja, ele já tá lá há cerca de 12 anos, mais ou menos isso, né? Uns 12 anos. Então, esse snowstorm, que eles chamam, que é uma tempestade de neve, todo esse granulado, isso que parece um vento passando por Marte, tudo isso, na verdade, é pura radiação, são partículas carregadas varrendo o planeta vermelho, varrendo a superfície do planeta vermelho. Richard, se eu estivesse lá, eu veria exatamente isso como o rover Curiosity conseguiu ver, ou é uma coisa que só sensores de câmeras conseguem registrar? Não, isso você também veria, tá? Os olhos humanos também conseguiriam ver exatamente isso, porque o seu olho seria atingido por essa radiação, por essas partículas carregadas, assim como o sensor do rover Curiosity está sendo atingido nesse registro. Isso também geraria essa anomalia na sua visão e você também conseguiria ver isso. Inclusive, esse não é o único registro, isso que vocês estão vendo também é um outro registro mostrando meio que a mesma coisa. Porém, aqui a gente consegue ver num outro ponto de vista, né? Num outro ângulo ali. Repara em todo esse chuvisco. Parece que tá acontecendo uma chuva ali em Marte. Estão vendo? Parece uma chuva mesmo caindo, ó. A gente consegue perceber tudo isso caindo meio que nessa direção, né? Pra baixo mesmo aqui, ó. Vindo, ó, olha aqui, ó. Olha esse traço aqui que eu tô mostrando pra vocês com o mouse, ó. Tudo vem meio que nessa direção. Isso é justamente essa tempestade de partículas e de radiação acontecendo na superfície de Marte. Os astronautas também veem isso na ISS, tá? Astronautas que estão lá na Estação Espacial Internacional, especialmente durante tempestades solares. E especialmente quando eles fecham os olhos. Eles chamam isso de fogos de artifício. Inclusive, pessoal, isso é um dos efeitos que acontecem com os astronautas que podem permanecer mesmo quando eles voltam para a Terra. Então não acontece só quando eles estão lá. Eles são atingidos por partículas carregadas, por radiação. Então isso atinge a córnea, atinge a visão e pode permanecer como uma sequela quando eles retornam para a Terra. Inclusive a gente fez um vídeo já faz alguns anos. O vídeo é bem diferente do que vocês conhecem hoje no canal. Na época a gente não tinha essa mesma qualidade de áudio e tudo mais. Mas a gente fez um vídeo falando sobre o que acontece com os astronautas quando eles voltam para a Terra. Para quem não viu esse vídeo, eu vou deixar no card. Então, sim, você veria exatamente isso. Você também conseguiria enxergar a atmosfera marciana sendo varrida por essa tempestade solar se você estivesse lá no espaço. Isso também causaria esse sinal falso na sua visão, esses fireworks, como os astronautas chamam, né? Que são fogos de artifício, e isso poderia te prejudicar de forma permanente. Sua visão poderia ter isso meio que para sempre por conta de toda essa radiação. Até porque teve raio gama também, uma alta dose de raio gama, e isso que vocês estão vendo, pessoal, isso aqui eu já vou explicar para vocês. Isso que vocês estão vendo é a sonda Odyssey, porque sim, ela também pegou, tá? Ela tem uma câmera que se chama câmera estrela. Basicamente, ela serve para orientar essa sonda para ela saber que posição que ela tá. Tipo assim, ó, essa câmera ela tá apontando para a estrela X, então eu sei que eu tô mirado para esse ponto, eu tô nessa direção, então ela consegue se basear em que posição que ela tá no espaço. Na hora, bugou essa câmera, de acordo com a NASA. Bugou. Depois ela conseguiu voltar, mas foi suficiente para eles perceberem que teve altas doses de raio-x, de raios gama e de nêutrons de alta energia. Então, pensa, lá em Marte a coisa já é complicada. Se você tivesse
próximo de Marte seria mais complicado ainda, porque por incrível que pareça, a tênue atmosfera marciana ainda consegue ter uma certa proteção. Quase zero, né? Marte não é só um pedaço de rocha que está no espaço. Não, existe uma certa proteção, mas ela é muito ínfima. No espaço, isso ainda é muito pior. Então isso mostra, mais uma vez, pessoal, que não é como a gente imagina. Explorar o espaço, conhecer outros planetas, ir para Marte, montar uma base por lá, na Lua também vale a mesma coisa, mostra mais uma vez. Não é fácil, porque se a gente vai para Marte, por exemplo, né, de acordo com ideias que a gente tem sobre exploração de outros mundos, a gente teria que o quê? Cultivar coisas por lá, né, pra gente ter a nossa alimentação. A gente não teria como depender de remessas sendo enviadas o tempo inteiro, isso é muito caro e seria inviável. Então você teria, tanto que lá na ISS, eles já fazem isso, né, eles já cultivam alguns orgânicos por lá, como por exemplo aqui folhas de mostarda, sendo cultivadas por uma astronauta lá na Estação Espacial Internacional, e acredita-se que lá em Marte, inclusive já fizeram experimentos com o solo de Marte, imitando o solo de Marte, fazendo a mesma composição dele, para ver como que as coisas cresceriam. E sim, elas conseguem crescer. Só que aí que tá, nesse experimento não incluíram essas doses altas de radiação, de raio-x, de raios gama, de partículas altamente energizadas. Então não, a gente não teria como ter cultivos a céu aberto lá em Marte. Os humanos teriam que, mais uma vez, correr para as cavernas. E aí, será que a gente teria como, dentro dessas cavernas, fazer algum tipo de cultivo com iluminação artificial? Talvez o espaço não seria suficiente. Então tá aí uma grande complicação para a exploração de Marte, mais uma vez sendo escancarada pra gente. Richard, isso seria mortal de alguma forma? Assim, talvez não de uma forma imediata. Talvez você não fosse fritado, digamos assim, por essa radiação de forma imediata, mas a longo prazo é praticamente certeza. Claro que para isso a gente teria que ter alguns estudos, fazendo medições. Certeza, não seria nada legal, escutem o que eu tô falando, tá? E Richard, será que alguma coisa parecida com isso poderia em algum momento, né, acontecer aqui na Terra? Pelo menos parecido, uma pequena porcentagem disso. De fato, pessoal, o nosso campo magnético, ele tem enfraquecido dessa forma como a gente vê em Marte? Não pode acontecer na Terra. Mas o nosso campo magnético tem enfraquecido bastante, ele já está cerca de 9% mais fraco do que algumas centenas de anos atrás, e a gente está passando por uma inversão, ou pelo menos uma excursão dos polos magnéticos, e isso causa um enfraquecimento do nosso campo magnético e, portanto, tempestades solares cada vez mais intensas. Para quem não viu esse vídeo, vou deixar no box aqui pra vocês, tá certo? Bom, pessoal, então basicamente é isso. De olho na exploração espacial, que sim, vai mandar o ser humano de volta pras cavernas. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.